Provérbios capítulo 31, verso 30 diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Se eu te pedir um exemplo de uma mulher incrível, agora, quem é que vai vir na sua cabeça? Nesse momento, não precisa falar não. No dicionário, Esther é maravilhosa. No dicionário, a definição para incrível é aquilo que não é crível, não se pode acreditar, que possui um caráter extraordinário, fantástico. Talvez possa ter passado pela cabeça de vocês uma mulher bonita, uma mulher com um corpo incrível, uma mulher trabalhadora, uma empresária, às vezes, que anda chiquérrima, arrumada, cheirosa. Uma mulher que é uma mãe maravilhosa ou uma esposa incrível, sensacional, que é fitness, que tem um cabelo maravilhoso. Como é interessante como as mulheres, né, como essa geração em especial se preocupa muito com imagem, né, com o que vê, com aparência. A beleza, o conceito de beleza, ele muda muito através do tempo. O que é beleza, né? Beleza é algo muito subjetivo. Às vezes o que eu acho belo, você não acha belo. Às vezes o que a pastora Kátia acha bonito, eu não vou achar bonito. Então é algo muito subjetivo. Cada um tem o seu conceito, mas a nossa cultura costuma estabelecer padrões de beleza. Desde a antiguidade, o culto ao belo, a cultura do corpo, a cultura da aparência, ela é algo presente na sociedade, mas vai modificando ao longo dos anos. Cada época e lugar estabelecem critérios para definir o que é belo. Nas últimas décadas, a moda foi que ditou o que é belo para nós. A gente olha revistas de beleza, a gente olha para Instagram e a gente vê o que é belo e quer imitar. Mas isso tem muitos e muitos anos, séculos, que há séculos isso acontece. Os padrões de beleza mudam. Se a gente for ver ao longo da história, ao longo dos séculos, já teve época em que o corpo da mulher era considerado algo impuro, que o corpo da mulher era associado ao pecado, que qualquer defeito que ela tivesse era por causa de pecado, uma impureza da alma. Já teve época em que o corpo da mulher foi idolatrado, já teve época em que as mais cheinhas, as com ancas largas, aquela época gostosa, né? É que eram aquelas maravilhosas, incríveis. Teve época em que as mulheres, quando elas começaram a sair para trabalhar, elas tinham que passar faixa nos seios para poder prender, porque o corpo delas não podia chamar atenção. Nos anos 90, as modelos elas foram o auge do auge. Quem lembra de Cindy Crawford, Naomi Campbell, Luísa Brunet aqui no Brasil, elas eram o padrão de beleza assim, indiscutível. E ela levou um monte de mulheres a quererem ser como elas. Então, veio nessa época, eu era criança nessa época, eu me lembro de casos de bulimia, de casos de anorexia, era uma constante. As adolescentes todas estavam nessa mesma pegada de ficar muito magras e tudo. Daí, agora, no século XXI, né, nos anos 2010 para cá, o padrão de beleza já mudou de novo. Agora são barrigas negativas, as pernas torneadas, aqueles cabelos incríveis, cheios de cachos, impecáveis. Um padrão, assim, é lindo de ver, mas é muito difícil de cumprir. Se você perguntar para um homem, talvez, agora, o que é uma mulher incrível para você? Talvez ele te aponte a Anitta. Talvez ele te aponte a mulher melancia, melão, abóbora, todas essas, né? Esse conjunto do hortifruti. Mas o que me impressiona não são os homens. Não é o que os homens falam que é incrível. O que me impressiona é o que como nós reagimos a esse padrão. Como as mulheres permitem que esses padrões eles se fixem, eles se tornem realmente padrão. Porque somos nós que permitimos, somos nós que corremos atrás de agradar através desse padrão. E nós cobramos umas às outras corpos perfeitos, cabelos incríveis, unhas gigantescas, decoradas e maravilhosas, roupas da moda, rugas, envelhecer? Que isso? Jamais. Ruga?
Isso é impossível para uma mulher hoje em dia. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre fui mais magrinha, assim, mais perna grossa, sempre, a vida toda. E aí começou a se desenvolver em mim uma endometriose há uns 6 anos atrás. Só que há 2 anos, ela inflamou meu corpo, algumas de vocês já sabem disso, inflamou meu corpo, e eu inchei muito. Virei uma bolotinha. Foi assim, um edema no meu corpo inteiro. E aí as pessoas começaram a olhar para mim e falar assim, nossa, pastora, você era magrinha, né? Nossa, pastora, você está tão cheinha. Ô, pastora, suas roupas nem devem servir mais em você, né? Ouvi, estou falando, no nome de Jesus. Daí, raras foram as vezes que alguém chegou para mim e perguntou assim, pastora, você está passando por algum problema? Está tudo bem com você? Quer conversar? Você está com algum problema de saúde? Foram raríssimas as vezes que aconteceram isso. Por quê? Porque eu tinha que me encaixar dentro de um padrão. E o padrão das pessoas, para mim, a Fabiana tem que ser magra. Isso é que a torna feliz, é isso que a torna bonita. Ela tem que ser magra. Mas, gente, ao longo dos anos, muda muita coisa na vida da gente. Hormônio, filho. Ai, gente, a gente envelhece. Os problemas que a gente passa, o emocional da gente, interfere demais no físico, interfere demais em como nós estamos, olheiras. A gente acorda de madrugada para ter filho. Eu cuido dos jovens, mas eu tenho 37 anos. Tenho 2 filhos. Então, às vezes, as pessoas olham para a gente e geram uma expectativa muito grande, falam ela tem que ser eternamente jovem e magra e não sei o quê. Mas não é verdade. E envelhecer não é anormal. É natural, faz parte da nossa vida. Se nós somos como árvores plantadas à beira do rio, que dá fruto no tempo certo, quer dizer que nós passamos por estações na vida. E se nós quisermos permanecer em uma estação mais do que o necessário, nós vamos perder a beleza da próxima estação. Deus não nos fez para ficarmos jovens, belas e maravilhosas, bocudas e etc. a vida inteira. Todas nós iremos envelhecer. E é claro que envelhecer com saúde é uma beleza, é maravilhoso. Se cuidar é maravilhoso. E eu não estou falando que a gente não deve se cuidar. Se cuidar é diferente de querer permanecer numa estação em que você não tem mais cabimento ali, você não cabe mais naquela estação. Desejando excessivamente ser jovem ou usar algo que não tem mais cabimento para a sua idade ou um comportamento que não tem mais cabimento. Eu não estou falando que você não deve se cuidar. Mas também você não pode dar atenção excessiva ou exclusiva ao seu externo, aos padrões que são estabelecidos pelo mundo. E por esse motivo é que uma mulher incrível de verdade não é uma mulher que se preocupa em excesso com a aparência. Você já viu aqueles programas de reforma de casa? Eu adoro aqueles programas, ainda mais dos Irmãos à Obra. Acho muito legal. Tem hora que eles chegam na casa e a casa está toda pintadinha por fora, está tudo lindo, toda branquinha. Você fala, nossa, a casa está linda, para que reformar? E eles começam a tirar as madeiras. E quando começa a tirar, está podre, está com cupim, está cheio de buraco, está cheio de coisa escondida. Assim é com muitas de nós. A gente, às vezes, passa uma mão de tinta por fora, botox, preenchimento, enzimas, passa fome para ficar com a cinturinha de pilão, roupas caríssimas, lindas, magras, loiras, bocudas, funcionárias do mês. Mas, quando abrem a boca, estão cheias de feridas, de lacunas, de dor. A beleza e os padrões de beleza mudam com o tempo, mudam com a cultura, mudam com a moda. Por isso a beleza é passageira. Por isso a formosura é enganosa, porque muda o tempo todo. A formosura é vã e inútil porque ela promete uma vida inteira de felicidade que ela não pode cumprir. A beleza, ela passa, e com ela passa a esperança da felicidade que ela gera ilusão em nós. E nós nos apoiamos, e quando nós nos apoiamos em coisas passageiras, quando nós fixamos os nossos olhos em coisas que são passageiras, nós tiramos os nossos olhos do que é eterno. E o que nos torna incríveis de verdade é o que é eterno. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E isso nos mostra que a beleza espiritual ela não engana. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela é odiada por algumas e admirada por outras, né?
mas é uma poesia judaica em que um pai fala com o filho, ele coloca para o filho as qualidades que ele deve buscar em uma mulher, as virtudes que ele deve buscar em uma mulher. Ele fala dessa mulher virtuosa, e se você ler esse poema que está no capítulo 31 de Provérbios, dos versos 10 até o 31, você vai perceber que as virtudes dela representam uma mulher temente ao Senhor. E muita gente não entende o que é temer a Deus de verdade. O autor do livro de Hebreus, ele nos traz uma distinção preciosa entre o temor da ira consumidora de Deus e o temor da santidade de Deus. Os dois tipos de temor nos fazem tremer, porque são dois tipos de temor preciosos e poderosos. Mas somente o segundo, o temor da santidade de Deus, é que nos leva ao arrependimento e à adoração. Reverência e santo temor, e não medo, definem o correto temor do Senhor. Talvez fosse mais fácil se nós lêssemos assim: a mulher que tem reverência e santo temor do Senhor, essa sim será louvada. Quando nós tememos a Deus da maneira correta, nós o reconhecemos pelo que Ele de fato é. Um Deus sem limites, completamente diferente de tudo que conhecemos, de tudo que vivemos, de tudo o que somos. Se perdermos de vista a majestade de Deus e quisermos colocar no lugar de Deus a majestade de uma pessoa ou de uma coisa, ou até a majestade de nós mesmas, nós vamos sentar nos tronos das nossas vidas algo errado. Vamos começar a adorar algo errado. E isso não é sabedoria, isso é tolice. Não é apenas o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. O temor dos homens é o princípio da tolice. Olha para você ver o versículo 30 de Provérbios 31 e leia da seguinte forma comigo. Enganosa é a graça e vã a formosura, pois o temor do homem é o princípio da tolice. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha como é que clareia para a gente. A mulher de Provérbios 31, ela entende isso, portanto, ela demonstra o temor do Senhor nas suas atitudes e nos seus afazeres, na forma como ela cuida da sua família, o seu comportamento. É como se o relacionamento dela vertical com Deus possibilitasse todos os relacionamentos horizontais. Por causa do santo temor, reverência, gratidão, é que essa mulher é incrível. A lista de atividades dessa mulher, ela só é possível porque ela teme ao Senhor. Então, porque ela teme ao Senhor, ela tem valor, porque ela teme ao Senhor, ela é confiável, porque ela teme ao Senhor, ela faz bem e não o mal, ela consegue negociar a propriedade, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida das roupas. Entende? Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Está lá em Provérbios, no capítulo 1, está lá em Salmos também. Essa mulher não é incrível pela sua própria força. Ela não é incrível porque ela é linda ou porque ela consegue realizar um monte de atividades ao mesmo tempo. Ela é incrível porque o espiritual dela é belo e ela teme ao Senhor. Ela está aqui na Bíblia não para a gente se frustrar, dizendo, pastores, é impossível de ser essa mulher. Mas para a gente se inspirar no relacionamento dela com Deus. O que possibilita que ela consiga realizar tudo o que faz. E, na verdade, toda a Bíblia nos traz mulheres incríveis, em que o relacionamento delas com Deus é a base de tudo o que fazem. Quando passamos a entender que tudo é por Ele, para Ele e através dEle, nós conseguimos começar a entender o que é ser uma mulher incrível. O que importa é a eternidade. O que importa é o Senhor. Daí, tudo que fizermos, faremos para a glória dEle, para a honra dEle e só por Ele, não por nossa causa. E eu separei algumas atitudes de mulheres incríveis para a gente passear pela Bíblia e entender um pouquinho. A primeira é que uma mulher incrível ela tem lucidez, bom senso e sabedoria. O livro de Provérbios diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola o destrói com as próprias mãos. Mulheres destrambelhadas, sem equilíbrio emocional, destroem os seus ambientes de afeto, destroem os seus relacionamentos e destroem até a sua vida. Vamos lembrar de Jezabel. É um grande exemplo para a gente de uma mulher que era poderosa, era astuta, esperta demais, rica, influente, mas uma manipuladora, egoísta, sem temor do Senhor, sem sabedoria e com um poder tremendo para destruição. Ela destrói tudo que está ao seu redor, porque ela se apoia em seu próprio entendimento e em sua própria sabedoria.
Em contrapartida, nós temos Abigail. A gente fala tão pouco de Abigail, eu gosto tanto de Abigail. Abigail é mulher de Nabal. Nabal significa homem tolo, homem nécio, louco, ruim mesmo, um homem ruim. E a história dela está lá em 1 Samuel, no capítulo 25. No verso 3 diz, Nabal era o nome desse homem e Abigail o de sua mulher. Ela era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Nabal era um homem muito rico, de muitas posses. Ele tinha um fazendão enorme. E naquela época, Davi ele já havia sido ungido rei de Israel, mas ele estava fugido. Então, ele estava ao redor das propriedades de Nabal. E como ele estava ali com vários homens, ele estava cuidando daquelas terras para Nabal. Ele já estava ali, então ele acabava protegendo as terras. Quando os camponeses, os pastores de Nabal iam lá na divisa, ele cuidava dos pastores de Nabal, ele alimentava eles e tal. Aí chegou a época do abate do rebanho, época de churrasco, época de festa. E aí Davi soube disso e enviou 10 mensageiros lá a Nabal e falou com ele, com muita gentileza, Nabal, eu queria ver se tinha alguma coisa aí para você dar para a gente, alguma carne para dar para a gente, porque você vai abater as ovelhas e a gente tem cuidado das suas terras, do seu rebanho aqui na divisa, recebi os seus pastores. Ele falou com muita gentileza, enviou o recado com muita gentileza. E aí Nabal, um homem tolo, idiota, teve uma atitude idiota. Aí em 1 Samuel, no capítulo 25, no verso 10, diz assim, respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne de minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Resumindo, ele diz, eu não vou dar o que é meu para um bando de gente que eu não conheço. Que história é essa de Davi? Nabal é tão tolo, era tão alienado que ele não sabia nem quem que era Davi. Todo mundo sabia quem era Davi. Daí os mensageiros de Davi voltam lá para Davi e contam a história, o que Nabal fez, que ele tinha se recusado a oferecer as carnes. Davi fica muito bravo, junta 400 homens e lá vai atrás de Nabal furioso. Aí um servo da fazenda de Nabal ficou sabendo que Davi estava vindo e o que ele fez? Foi na pessoa mais sensata da família, foi em Abigail. Ele conta para Abigail e Abigail, mais que prontamente, reúne um monte de comida, e pães, e vinho, e carne, um monte de ovelha, e corre atrás de Davi. Ela corre de encontro antes que Davi chegue até Nabal. E aí, a hora que ela chega lá, no verso 24, diz que ela lançou-se aos pés de Davi e disse, Senhor meu, caia sobre mim esse mal, essa culpa. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da sua serva. Essa mulher, ela se redime pela atitude de seu marido, ela se redime pela tolice que o seu marido fez. Ela diz, olha, Davi, o nome ele é isso aí mesmo, o que o nome dele significa, ele é mau, ele é tolo mesmo. E ela diz para Davi, você não precisa sujar as suas mãos com o sangue dele. Se tem alguém para te vingar, Davi, é Deus. Entrega Nabal nas mãos de Deus e não suja as tuas mãos. Daqui a pouco você vai ser rei de Israel e você não precisa ter esse sangue aí na sua conta. Deus é que vai vingar dos seus inimigos. Aí ela pede perdão, entrega os presentes e no verso 32, Davi diz assim para Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão eu me vingasse. Davi louva a Deus pela vida de Abigail. A mulher temente ao Senhor, essa sim será louvada. Percebe que essa mulher ela tinha temor do Senhor e mostrou para Davi, Davi, não é você que luta essa guerra. É Deus quem vai lutar a sua guerra. E Davi vai embora. Daí Abigail volta para casa e encontra Nabal chapadão, bêbado, fazendo uma festa como se nada tivesse acontecendo. E aí ela usa de sabedoria de novo. Ela não fala com Nabal na hora o que aconteceu. Porque a gente não fala com homem bêbado nem com fome, né? Isso aí fica a dica. A gente alimenta o homem primeiro. Isso é super dica aí para quem ainda não casou e para quem já está casada. Ela não fala naquele momento, mas ela espera o dia seguinte. No dia seguinte, ele já estava sóbrio, ela conversa com ele, conta tudo, e aí Nabal tem um piripaque.
Ele tem um piripaque do coração, fica paralisado, e por 10 dias fica paralisado, no 10º dia ele morre. Foi o Senhor quem vingou Davi. Ela perdeu o marido. Mas quando Davi soube que aquela mulher tinha ficado viúva, ele manda buscar Abigail, porque ele queria uma mulher sábia ao seu lado. Abigail me ensina que uma mulher incrível, além de ter sabedoria, ela tem humildade. Ela sabe se humilhar sem se desvalorizar. Ela se prostra diante de Davi e ela pede perdão por algo que ela nem tinha cometido. Uma mulher incrível, ela sabe que nem sempre ganhar uma discussão é ganhar uma briga, vencer uma batalha. Tem um escritor que diz que nós ganhamos as batalhas quando nós perdemos para Deus. Quando Deus vence as batalhas, aí nós ganhamos. Porque quando Deus vence, Ele toma conta daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, da forma que nós agimos. E muitas vezes nós perdemos a discussão, mas ganhamos a paz. Porque nós estamos sendo conduzidas pelo Espírito Santo, que nos torna apaziguadoras, longânimes, pacientes, amorosas, perdoadoras. Uma mulher incrível, ela é cheia do Espírito Santo. Ela não tem dificuldades de pedir perdão, ela não tem dificuldades também de perdoar, ainda que ela não seja culpada. Ela vê uma oportunidade de demonstrar misericórdia às pessoas ao seu redor. Isso nos leva a mais uma atitude de uma mulher incrível. As mulheres incríveis conseguem transformar o caos em belo. A mulher que teme ao Senhor, ela percebe sempre uma oportunidade nas situações difíceis. Ela vê o caos e coloca em ordem. Ela vê o feio e torna em bonito. Abigail conseguiu colocar ordem no caos através de uma simples atitude de humildade. Mas Ruth também conseguiu. Ruth era uma mulher viúva. A sua sogra também tinha ficado viúva, tinha perdido os 2 filhos. As duas iam passar fome. Difícil, uma situação difícil, uma viúva. Mas a sua sogra Noemi, mas Ruth escolheu permanecer com a sua sogra por gratidão. Ruth era uma mulher temente ao Senhor, que abandonou as idolatrias da família dela e resolveu seguir o Deus de sua sogra. E em meio à desesperança, ao caos que elas estavam vivendo, à fome que elas poderiam vir a passar, em meio à desesperança mesmo, Ruth viu uma oportunidade com Boaz e encontrou o favor do Senhor. Mulheres que percebem esse dom de contornar uma situação, de transformar casas, simples casas, em famílias, de transformar serviço em amor ao próximo, de transformar uma humilhação em humildade e adoração a Deus, são mulheres incríveis. Isso nos fala muito sobre sabermos e reconhecermos o poder que temos, sobre sabermos aplicar o poder que temos, porque todas nós temos poder. Mulher tem poder. Poder de influenciar, poder de construir, ou poder de destruir. Nós temos poder sobre a vida dos homens, nós temos poder sobre a vida dos nossos filhos, das pessoas ao nosso redor. Se você olhar para Adão e Eva, a serpente não foi a Adão, não. A serpente foi a Eva. Porque Adão podia até resistir à serpente, mas Adão não pode resistir a Eva, não. Foi Eva que levou Adão. Um homem sabe do poder que nós temos e ele teme. Porque muitos falam que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, porque a gente consegue direcionar o homem para o lado que a gente quer. O negócio é que uma mulher temente ao Senhor, uma mulher incrível, ela tem que levar esse homem para um caminho santo, para os caminhos do Senhor e não para os caminhos que agradem a ela. Conduzir esse homem nos caminhos do Senhor e não nos caminhos do egoísmo, não nos caminhos do serviço a ela mesma. Mas cada uma de nós sabe do poder que tem. Cada uma sabe. O que nos cabe é submeter esse poder a Deus. Usar esse poder que nós temos não para ganhar honra, não para ganhar destaque, não para tirar vantagem, mas para ajudar e para servir. Foi o que Débora fez. Lembra de Débora? A única mulher que foi juíza de Israel. Maravilhosa. Débora julgava Israel, ela era profetisa do Senhor. As pessoas se aconselhavam com ela, ela tinha poder, ela tinha influência. E os juízes de Israel foram aqueles homens que foram para a guerra, eles foram lutar e eles eram aqueles que ganhavam a guerra. Mas Débora não. Débora usou o seu poder não para ganhar fama,
Não para levar o nome dela a ser conhecido, mas para levar um homem, Baraque, levantar ele como guerreiro que lutaria aquela guerra. Ao invés de se colocar na frente, ela se coloca como uma coluna de sustento para Baraque. E lá no capítulo 4 de Juízes, no verso 8, Baraque diz para ela assim: olha, Débora, se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. Você tem noção que era um homem falando para uma mulher que se ela não fosse, ele não ia para a guerra? Porque Baraque sabia que Débora era uma mulher temente ao Senhor, que ela era boca de Deus e que ela seria importante ali para vencer aquela guerra. Débora foi louvada por temer ao Senhor. E no capítulo 5 de Juízes, que mostra o cântico de Débora, nós temos ali Débora colocando o seu coração, expondo o seu coração de agradecimento ao Senhor por ele ter vencido aquela guerra. Ela agradece pelas pessoas terem participado. É um cântico de agradecimento pela batalha vencida, mas não para se exaltar, mas para exaltar o Senhor. Aquele dito popular que diz: por trás de um grande homem tem uma grande mulher, eu acho que ele é bem prudente, faz muito sentido. Mas por trás de um grande idiota também é uma mulher muito tola, não é verdade? E isso nos leva a mais uma atitude de mulher incrível, de uma mulher incrível. Ela presta conta pelo homem que tem. Você deve conhecer algum casal em que o homem se casou com uma mulher totalmente destrambelhada e a vida dele está um caos, não é verdade? A vida desse homem vira um colapso. Tudo entra numa bagunça e vai ladeira abaixo. Mas você também deve conhecer uma mulher que, como Abigail, se casou com um homem muito tolo como Nabal e ela conseguiu equilibrar a situação. Ela não entrou em colapso e ela ainda ajudou esse homem. Ela conseguiu se manter de pé, ainda que o homem seja muito descompensado. Eu já vi muitas mulheres equilibradas conseguirem equilibrar a casa, os filhos, o marido. Eu já vi muitas mulheres desequilibradas destruírem por completo o lar. Quando eu me casei, eu não era convertida. Meu marido bebia muito. Meu marido usava maconha, fumava, uma loucura. Minha casa era um caos, o caos do caos. Eu sempre queria vencer as discussões. Se o Tiago falava de um lado, eu falava do outro. Minha mãe sempre falava comigo assim: ó, não abaixa a cabeça para homem, não. Não deixa o homem passar por cima de você, não. Então, eu fazia jus ao que minha mãe falou. Eu sempre respondia o Tiago na lata. E aí a gente acabava brigando tanto que criava um abismo entre nós. Mas aí, no final do nosso primeiro ano de casamento, depois de muito sofrimento, eu me converti, aceitei Jesus. E eu vou te dizer que eu experimentei do sobrenatural de Deus em minha vida. Eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a assistir aos cultos, eu comecei a orar, coisa que eu não fazia, orar. Acho que eu nem sabia orar. E daí dentro de mim foi crescendo algo que eu mesma não tinha. E eu não tinha mesmo sabedoria. Eu era uma menina mimada, infantil, uma menina mimada, filhinha de papai, sem sabedoria nenhuma. Estudo nenhum te dá sabedoria, gente. Nessa época eu já tinha pós-graduação quando eu casei com meu marido. Estudo nenhum te dá sabedoria. Conhecimento nenhum te dá sabedoria. O que te dá sabedoria é temer a Deus. Sabedoria é a capacidade de nós usarmos o conhecimento, de aplicarmos o conhecimento. E sabedoria bíblica tem a ver com um bom relacionamento com o Senhor. E quando eu alinhei o meu relacionamento com o Senhor, quando eu comecei a conhecê-lo e a temê-lo, e temor, a gente já falou, não é medo, é respeito, é reverência como filhas, é confiança de filha, é gratidão, é misericórdia. Quando eu passei a temer ao Senhor, eu consegui ter a capacidade de aplicar o conhecimento na minha vida. As brigas já não me causavam o mesmo impacto, não. Eu nem respondia mais. Quando ele brigava comigo, eu começava a orar no meu pensamento. Ele falava e eu estava ali orando. Quando a gente terminava de discutir, eu falava com ele assim: ô amor, me perdoa por ter te causado essa raiva. Foram várias vezes que eu falei isso. Ele começou a ficar constrangido com a minha atitude. Ao invés de eu dar para ele uma resposta de afronta, eu entregava para ele amor. E eu prometo, esse amor não vinha de mim. Porque eu não sou capaz de amar uma pessoa que me humilha, que me maltrata, que grita comigo, não. Esse amor vinha de quem passou a habitar em mim, Jesus Cristo. Ele sim é capaz de amar as pessoas. Ele é capaz de perdoar. Ele é capaz de derramar misericórdia.
Mas o Espírito Santo foi quem me conduziu o tempo todo. Mérito meu? Nunca. Jamais. Eu não sou capaz de fazer isso. E nenhuma de nós é. Mas Deus é. E o mérito é completamente dele. Eu parei de ser vítima e me tornei uma protagonista da minha história, em que Deus era o autor, o escritor e o diretor dessa história. E não eu. Ele passou a conduzir minha vida. E mulheres incríveis param de ser vítima. Começam a assumir a responsabilidade das suas vidas. Colhem as consequências dos seus atos e param de colocar a culpa nos outros. Não se acomoda, não fica se escondendo. A pior coisa que tem é ouvir de uma mulher a lista de pessoas culpadas pela vida que ela tem levado. Você é culpada pela vida que você tem levado. Eu bebo, eu fumo, me prostituo, me drogo por causa dos meus pais. Por causa dos meus relacionamentos antigos, por causa do bullying na escola quando eu tinha 3 anos e meio. Eu não namoro até hoje porque eu fui muito magoada no passado, pastora. Eu não consegui fazer tal coisa porque eu dependia de fulano, né, pastora? Para de dar desculpa. Para de ser vítima. Como se o mundo girasse ao seu redor e todas as pessoas tenham que cooperar para o seu bem. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que colocam Deus como prioridade, como centro da vida, como alicerce, como coluna de sustento. Imagina se a mulher do fluxo de sangue ficasse com vitimismo. Já pensou? Uma mulher com uma doença que se colocava que era impura na vista dos outros, marginalizada, que não podia ter filhos, que não podia ter marido, que as pessoas tinham nojo dela. Essa mulher podia culpar tudo e a todos. E provavelmente ela fez isso em alguma parte da vida dela. Claro que fez. Mas no momento em que ela viu uma oportunidade de mudar a sua história, ela para de olhar para a multidão, ela para de olhar para as circunstâncias, ela para de olhar para aquilo que a impedia e ela vai em direção a Jesus. E ela toca Jesus. Ela olha para Jesus e, olhando para Jesus, a gente se esquece do vitimismo. E a gente se agarra à verdade. E a verdade é que nós somos responsáveis pelo nosso relacionamento com Jesus, por tudo que nós vivemos com Jesus e por tudo aquilo que nós não vivemos com Ele. A mulher do fluxo de sangue com Jesus. E ela largou a procrastinação, o vitimismo e fez o que tinha que ser feito. E foi a única mulher chamada de filha. Filha. Se permita ser curada. Se permita ter coragem. Se permita ir até Jesus e tocar nas suas vestes. Sai do vitimismo. Para de adiar as coisas. Para de ficar com dozinha de você mesmo. Coisa feia. Querer que os outros tenham pena de você. Eu sou tão coitadinha. Não é nada. Ninguém merece. Eu mereço. Mas não merece nada. Pecadora. Pequena. Somos assim. Mas Deus nos ama. Porque somos amadas. Somos preciosas. Por isso. Por causa de Jesus Cristo. Então para de adiar e comece a caminhar com o Senhor. E por último eu separei uma atitude de uma mulher que é uma atitude de mulher preciosa. E essa atitude é consequência de todas as outras coisas. Mas principalmente do amor a Deus. Uma mulher incrível, ela proclama a palavra de Deus. Se tudo que nós fazemos é por Deus, para Deus, através de Deus, como é que a gente não abre a boca para proclamar a palavra dele? Se Deus é quem fez tudo por nós, se ainda não sendo merecedoras, pecadoras, só o pozinho mesmo, ele ainda nos amou, ele ainda nos salvou, como é que você não vai falar de Jesus? E o Senhor me trouxe à memória Ana. A gente tem uma passagem curtinha que fala sobre Ana. Na passagem anterior, Ana está lá em Lucas capítulo 2, no verso 36. Mas um pouquinho antes está falando de Simeão. Simeão foi levado ao templo pelo Espírito Santo. Foi conduzido ao templo pelo Espírito Santo, porque o sonho de Simeão era ver o Salvador. E aí o Espírito Santo leva ele encontra com Maria e José e com o menino Jesus no colo, e ele explode de gratidão, ele pega o menino e fala, o Salvador está aqui, e chegou, e glória a Deus, agora eu posso morrer. E Ana estava ali no templo. E em Lucas, no capítulo 2, no verso 33, fala sobre Ana. Fala assim, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que casara,
e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Veja que mulher incrível. Ana, uma profetisa. E às vezes a gente associa profetisa a uma adivinha, né? Aquela mulher que prevê o futuro, faz adivinhações. Mas Ana não era uma adivinha. Lucas não estava sugerindo que Ana era uma adivinha, ele nem sugeriu que ela tivesse feito uma revelação naquele momento. O termo profetiza significa simplesmente aquela que fala da palavra do Senhor, aquela que proclama a palavra do Senhor. Todo pregador que proclama fielmente a palavra do Senhor é um profeta. Então, uma mulher é uma profetisa, aquela que declara a palavra do Senhor. E Ana declarava a palavra do Senhor, ela dava graças a Deus por aquele menino, porque o coração dela estava cheio de esperança e sonhos. Naquela época, a vinda do Messias era algo assim, que todo mundo falava, por causa das profecias mesmo. Ana conhecia as promessas do Antigo Testamento, e quando ela viu que aquele menino era a promessa da salvação, a bênção da humanidade, Ana não consegue se aguentar. E ela começa a falar daquele menino para todo mundo. Ana era uma mulher temente ao Senhor, que estava sempre no templo, orava, jejuava. E ela foi abençoada por Deus. Ela pôde ver aquele menino e testemunhar aquele menino, e ela era uma testemunha sólida, porque ela era uma adoradora. Ana foi abençoada naquela ocasião, mas nós também fomos. Porque nós fomos batizadas pelo Espírito Santo. Porque nós temos algo precioso em nossas vidas. Nós fomos alcançadas pela graça irresistível de Deus. Saímos da morte para a vida, da escuridão para a luz. Nós não somos mais escravas do pecado, mas filhas de Deus. E se você olhar para trás na sua vida, você vai observar o cuidado de Deus com você. Desde o momento que você nasceu até agora, nesse dia de hoje, você vai perceber isso. Se você está caminhando com o Senhor, então, se está fazendo o seu devocional, se está lendo a palavra de Deus todo dia, se está orando, se está jejuando, aí você está crescendo em sabedoria. Deus está derramando sabedoria em você. Está caminhando juntinho com você. E como é que você não vai glorificar a Deus através das suas palavras, através da sua vida, no lugar onde você foi colocada, com as pessoas ao seu redor? Como não proclamar a palavra de Deus em todos os lugares? Como não viver para Ele? Mulheres incríveis de verdade não são aquelas que só têm beleza, que só têm um corpo bonito, que só têm poder, que só têm autoridade, que só têm conhecimento, que são as mais trabalhadoras, as superpoderosas, mães dedicadas, nada disso. Sem o temor do Senhor, nada disso torna uma mulher incrível. Por melhores e maiores que sejam as suas qualidades, se elas não forem colocadas a serviço de Deus, elas não valem de nada, porque tudo isso é passageiro. É como a erva do campo, ela vai murchar e vai secar. Beleza passa, poder passa, conhecimento de nada serve sem sabedoria. Casamento e maternidade se tornam um fardo absurdo se você não tiver temor do Senhor. Se você não quiser viver o Evangelho dentro desses relacionamentos, porque eles são para isso, para a gente viver o Evangelho plenamente, com perdão, misericórdia, com compreensão, com abnegação. Sem temor do Senhor, uma esposa se torna egoísta, impiedosa, vítima, reclama de tudo. Uma mãe sem o temor do Senhor cria ídolos para si mesma. Cria crianças fúteis, que se tornam adultos fúteis. Sem o temor do Senhor, nós nos tornamos fúteis. Nós nos tornamos sem propósito. E nenhuma das mulheres que nós falamos aqui se tornou extraordinária por uma qualidade própria e natural. Mas sim porque Deus, o único e verdadeiro que elas adoraram, é grande, misericordioso, é poderoso, é glorioso, é incrível. E Ele refinou cada uma dessas mulheres como prata. Ele as redimiu pela obra de um Salvador, Jesus Cristo. Ele as moldou conforme a sua imagem e semelhança. A obra de Deus em nossas vidas é que faz com que cada uma de nós se torne uma mulher incrível de verdade. Mulheres que, como Maria, param tudo e se colocam diante do Senhor. Mulheres como a samaritana, que encontra águas vivas e se torna uma adoradora em espírito e em verdade. Como Maria Madalena, que foi liberta das trevas e se torna uma discípula de Jesus, acompanhando Ele até a morte e presenciando a ressurreição do nosso Senhor. Como Lídia, uma pastora
hospitaleira, uma mulher que recebe homens de Deus em sua própria casa, como a rainha Esther, que com coragem foi usada como instrumento de Deus para a salvação de uma nação. Todas apontam para Jesus Cristo. Todas representam o nosso Senhor e Salvador. E todas são mulheres incríveis. E assim deve ser com as nossas vidas. As nossas vidas devem ser para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus.